Presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz na abertura da COP30 em Belém do Pará que é mais barato combater crise climática do que financiar guerras. Ministro do STF Alexandre de Moraes quer ver as imagens da atuação dos policiais durante mega operação no Rio de Janeiro. Banco Central cria regras para proteger clientes e evitar lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas. Escolas terão que explicar previsão de reajuste de quase 10% nas mensalidades escolares do ano que vem. Estados Unidos fazem novo ataque a barcos de supostos traficantes no Oceano Pacífico e mata mais 6 pessoas. Justiça francesa concede liberdade provisória depois que o ex-presidente Nicolas Sarkozy ficou 20 dias na cadeia. Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná informou hoje que o estado foi atingido por 3 tornados e não apenas um. E uma casa de madeira resistiu a ventos de 250 km por hora e continuou de pé em Rio Bonito do Iguaçu, onde mora casal que se apegou a um exemplar da Bíblia e pediu ajuda. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A COP30 em Belém começou oficialmente hoje e vai até 21 de novembro. Em seu discurso de abertura, o presidente Lula deu uma cutucada em Donald Trump e os países que não vieram. O presidente disse ainda que é muito mais barato preservar o meio ambiente do que financiar uma guerra. O presidente Lula abriu a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, realizada em Belém, no Pará. No discurso, ele afirmou que o mundo enfrenta uma emergência climática e que aumenta desigualdades e que afeta principalmente populações vulneráveis. Lula disse que o combate às mudanças do clima precisa considerar o impacto sobre mulheres, afrodescendentes, povos indígenas, migrantes e comunidades que vivem em áreas sensíveis do planeta. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. O presidente citou que, segundo estimativas internacionais, o planeta teria dificuldade para reunir 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para ações climáticas, enquanto mais de 2 trilhões e meio de dólares foram destinados a conflitos armados nos últimos anos. Lula afirmou que investimentos voltados ao clima podem evitar o avanço da fome e da pobreza e defendeu que a agenda climática seja estruturada a partir das pessoas e não apenas de metas econômicas. Provando que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Lula repetiu ainda temas que haviam sido apresentados na cúpula de líderes da semana passada. Entre eles, a proposta de um plano global para reduzir o uso de combustíveis fósseis como petróleo e a necessidade de ampliar o financiamento climático para países em desenvolvimento. O presidente também citou eventos climáticos recentes, como o tornado que atingiu o Paraná e deixou dezenas de vítimas, para reforçar que os impactos do aquecimento global já estão sendo sentidos atualmente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndio na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade.
Além da fala do presidente brasileiro, a abertura contou com discursos dos representantes das conferências anteriores e da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima. Eles afirmaram que a COP30 tem caráter de implementação, o que significa que as medidas e metas já acordadas em eventos anteriores precisam agora ser colocadas em prática. A COP30 reúne chefes de Estado, especialistas e organizações da sociedade civil. Entre os temas discutidos estão a transição energética, a redução gradual do uso de combustíveis fósseis, o combate ao desmatamento e novos mecanismos de financiamento para que países de baixa renda consigam sustentar políticas ambientais. O encontro também deve tratar de formas de adaptação ao aumento da temperatura global, que pode ultrapassar os limites previstos no Acordo de Paris. O Brasil participa como um dos articuladores entre países desenvolvidos e emergentes, defendendo que soluções climáticas considerem responsabilidades históricas e a realidade econômica de cada região. Durante o evento também estão previstas discussões sobre proteção da Amazônia e fortalecimento de comunidades tradicionais que vivem no bioma. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo do Rio de Janeiro preserve as imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos na mega operação que resultou em 121 mortes. Além disso, foi determinado o envio da relação de agentes que atuaram e o laudo dos mortos na ação. Na mesma decisão, o ministro determinou que seja enviado ao Supremo Tribunal Federal em até 2 dias a relação de agentes envolvidos na operação e cópias de todos os laudos necroscópicos dos mortos na ação, além dos relatórios de inteligência e policiais que embasaram a operação, deflagrada para cumprir mandados de prisão preventiva contra líderes do Comando Vermelho, gerentes do tráfico e soldados da facção. Moraes também solicitou que o governo do Rio de Janeiro informe as medidas tomadas para cumprir a decisão anterior de preservação de todas as provas, perícias e documentos relacionados à operação. Além disso, o inquérito aberto para investigar familiares de vítimas por terem removido os corpos encontrados na região da mata foi imediatamente suspenso. O ministro também relatou divergências nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado e a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Ao Poder Judiciário foi solicitado a relação das pessoas com mandados de prisão que foram efetivamente presas na operação e a relação dos demais presos que não constavam como alvos da ação e o resultado das audiências de custódia. Ao Ministério Público foi cobrado os relatórios e cópias dos laudos realizados pela perícia técnica. E, por fim, foi solicitado à Defensoria Pública o acesso da instituição às provas e os procedimentos necessários para a assistência às famílias das vítimas. Em nota, o governo do Rio de Janeiro afirmou que está disposto a colaborar com as autoridades e irá disponibilizar todo o material solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes. Além disso, foi informado que o uso das câmeras pelas forças de segurança do Estado começou no final de 2021 e integra o Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização, e que todas as imagens geradas durante a operação seguem um protocolo que determina o armazenamento durante 1 ano e ficam à disposição do Ministério Público e da Justiça. Hoje, a Polícia Militar realizou uma operação em 7 comunidades do Rio. O objetivo da ação foi restabelecer a ordem pública e interromper confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle do tráfico de drogas após a Operação Contenção. A ação irá desobstruir vias, recuperar veículos roubados, apreender armas e drogas e atender denúncias de moradores. Depois da mega operação nos morros do Rio de Janeiro, tudo voltou ao normal. Os soldados do crime que foram mortos já têm substitutos para não interromper os negócios. Mas não é só lá, onde o Comando Vermelho dá as cartas. Os moradores vivem em constante ameaça. Nos últimos anos, o tráfico aprendeu com as milícias como devem mandar nas comunidades e impor a lei de ferro para os moradores. Por exemplo, em 2020, nenhum morador do Complexo da Penha, na zona norte da capital fluminense, podia usar o uniforme do Chelsea, time de futebol inglês. Naquela época, a Tree, empresa de comunicação britânica, patrocinava a equipe e as camisetas estampavam o número 3 bem grande.
O número é estritamente proibido nas favelas do Comando Vermelho, por remeter ao terceiro Comando Puro, seu maior rival na disputa por territórios no Rio, e também ao primeiro comando da capital, com quem rivaliza por estados e fronteiras. Regras assim, impostas pela facção criada no Rio de Janeiro, regem a vida de milhões de pessoas que vivem nas comunidades controladas pelos traficantes do Comando Vermelho. Não apenas onde a organização criminosa nasceu, mas também nos outros estados para onde se expandiu. Para ter noção de como vivem os moradores de regiões dominadas pelo Comando Vermelho, a Lei de Ferro determina até como as pessoas devem falar. Só é permitido dizer agente, por exemplo, para membros do comando se estiver ao lado de um inimigo. Para evitar problemas, o correto é dizer nós. Se errar, leva uma bronca e a suspeita de ser um infiltrado do terceiro Comando Puro. Nos últimos anos, a organização criminosa deixou de vender apenas drogas e passou a monopolizar negócios como gás, TV a cabo, internet e o transporte no interior das comunidades. Alguns moradores já relataram que não existe outra opção. Um botijão de gás custa R$ 90, mas nas comunidades o comando cobra 130, sem desconto. Já a internet varia de acordo com a velocidade contratada e vai de R$ 70 a R$ 130. Quem não paga é cobrado diretamente pelos traficantes. No caso da energia elétrica, a maioria dos moradores não paga pelo serviço. Normalmente é feito o famoso gato. Além disso, no transporte, carros por aplicativos não sobem o morro. Para chegar na parte de cima da favela, a população utiliza os mototáxis que ficam estacionados na entrada dos morros ou vans autorizadas pelos próprios traficantes. E o Brasil subiu no ranking da criminalidade. Hoje é o 14º país com maior atuação das organizações especializadas em tudo que é ilegal e dá dinheiro. O Brasil apresentou piora significativa na prevalência do crime organizado, segundo o novo relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, divulgado nesta segunda-feira. O país passou da 22ª para a 14ª posição no Índice Global de Crime Organizado, que avalia a presença e o impacto das atividades criminosas em 193 nações. A análise considera fatores como a força das organizações criminosas e o funcionamento dos mercados ilícitos. Os dados coletados entre 2021 e 2025 indicam que o Brasil enfrenta níveis elevados de criminalidade, o que o coloca entre os países com alta incidência de crimes e baixa capacidade de resposta estatal. Apesar disso, o país apresentou melhora na resiliência, passando da posição 94 para 86 nesse quesito, que mede a eficácia das políticas públicas e instituições de combate ao crime. Mesmo assim, o Brasil ainda figura no grupo de 66 países onde o poder do crime organizado supera as ações de enfrentamento governamental. De acordo com o relatório, o Brasil atua tanto como corredor de escoamento de produtos ilícitos, quanto como mercado interno para atividades criminosas, especialmente no tráfico de cocaína, drogas sintéticas, recursos ambientais e seres humanos, além de crimes como extorsão e corrupção. Os especialistas apontam que o tamanho do território e as fronteiras extensas tornam o país vulnerável à atuação de cartéis e facções transnacionais que exploram as lacunas na fiscalização e na coordenação entre os órgãos de segurança. O estudo também destaca uma mudança nas dinâmicas globais do crime, com o crescimento dos crimes financeiros e cibernéticos, que se tornaram os de maior prevalência no mundo. No mercado de drogas, há uma expansão da produção e consumo de cocaína e drogas sintéticas, enquanto substâncias como maconha e heroína perdem espaço. A América do Sul, em especial, é apontada como epicentro da produção e distribuição de cocaína, reforçando a conexão entre cartéis locais e redes criminosas internacionais. Outro ponto de alerta é o avanço da infiltração de grupos criminosos no estado, realidade observada em 80 dos 193 países analisados. Esses grupos exercem influência severa sobre instituições públicas e políticas, comprometendo o combate efetivo ao crime. Para os especialistas, o relatório reforça a urgência de ações coordenadas e políticas de longo prazo para enfraquecer as redes criminosas e reduzir o impacto do crime organizado na economia e na segurança pública brasileira.
E veja a seguir, Banco Central cria regras para proteger clientes e evitar lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas. E as escolas particulares terão que explicar previsão de reajuste de quase 10% das mensalidades escolares do ano que vem. O Banco Central estabeleceu regras para o mercado de criptoativos no Brasil. Além de proteger os clientes, o objetivo das medidas é evitar a lavagem de dinheiro neste mercado. A regulamentação deverá ser implantada em fevereiro do ano que vem. O Banco Central anunciou novas regras para o funcionamento de empresas que atuam com ativos virtuais como criptomoedas. As normas estabelecem critérios para autorização, supervisão e funcionamento dessas prestadoras de serviços que passam a ser chamadas de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais. As regras entram em vigor em fevereiro de 2026. A partir dessa data, as empresas terão 9 meses para comprovar que seguem as exigências definidas pelo Banco Central. Caso não se adequem, não poderão continuar operando. Entre as obrigações estão medidas de transparência na relação com clientes, prevenção à lavagem de dinheiro, controle contra financiamento ao terrorismo, segurança operacional e também governança interna. As empresas que oferecem serviços com criptoativos vão passar, portanto, a ser fiscalizadas pelo Banco Central. Isso significa que elas vão precisar seguir normas semelhantes às instituições financeiras, com prestação de informações e acompanhamento contínuo por parte da autoridade monetária. O objetivo é aumentar a segurança dos investidores e reduzir riscos associados ao uso de ativos digitais no país. Segundo o Banco Central, empresas que não comprovarem a aderência às regras vão ter suas operações suspensas. Os clientes terão 30 dias para transferir seus ativos para instituições que são autorizadas. O regulamento também traz normas específicas para as chamadas stablecoins, que são criptoativos atrelados a algum tipo de referência, como moedas ou commodities. O Banco Central informou que não permitirá ativos cujo lastro seja mantido apenas por algoritmos sem garantia legal. As prestadoras de serviços com ativos virtuais serão classificadas em 3 categorias principais, sendo as intermediárias, que são responsáveis por conectar compradores e vendedores, custodiante, que guarda os ativos, e corretora, que realiza a negociação dos criptoativos. O Banco Central destacou ainda que as medidas alinham o Brasil às políticas internacionais de combate à lavagem de dinheiro, prática que busca ocultar a origem de recursos ilícitos para dar aparência de legalidade. A prestadora de serviço virtual ela vai ter que tomar providências para identificar quem é o titular daquela conta de autocustódia. Por quê? Porque toda a regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro você tem que identificar quem recebe o recurso, né? E aí o que a gente vai fazer a prestadora deverá identificar quem é o dono se certificar de quem é a propriedade daquela carteira de autocustódia para fazer a transferência. Na medida em que todas as prestadoras passam a estar sobre a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, né, elas têm que identificar o seu cliente, cumprir, fazer a qualificação, comunicar ao COAF todas as situações que ela entender irregulares. Então, tudo isso traz um arcabouço de segurança muito maior, tá? As operações elas passam a ser rastreáveis, ou seja, você vai conseguir entender até onde esse ativo virtual transitou, né? E você perde aquela opacidade em relação a quem são as partes envolvidas, né? A norma também atualiza regras relacionadas ao mercado de câmbio, incluindo operações internacionais feitas com ativos virtuais, transferências entre carteiras digitais e transações de compra, venda ou troca de criptomoedas referenciadas em moeda oficial. Mais da metade dos brasileiros que abriram o próprio negócio tem o desejo de voltar a ser empregado com registro em carteira. Ter um CNPJ, definir o próprio horário e não prestar contas a ninguém pode parecer encantador, mas a conta é alta. Uma pesquisa feita pela Central Única dos Trabalhadores revelou que quase 60% dos entrevistados disseram que sonham em gerenciar o próprio negócio.
Mas entre aqueles que já têm essa experiência, mais da metade não pensaria 2 vezes se fosse feito um convite para voltar a ser contratado pelo regime CLT, ter registro em carteira. Trabalhar por conta própria garante maior liberdade e evita a figura do chefe, o que garante uma ascensão financeira mais rápida. O problema são as contradições e dores de cabeça. Apesar de o dono do CNPJ ganhar mais, precisa trabalhar mais, com uma remuneração por hora normalmente menor. Hoje, segundo o governo federal, existem quase 25 milhões de empresas ativas no Brasil. Só no mês passado foram abertas 400 mil, mas o número engana. Muitas destas empresas são formadas por apenas uma pessoa. São aquelas que deixaram o emprego formal e criaram um cadastro de pessoa jurídica, para poder dar nota fiscal e receber pelo serviço prestado. E é preciso guardar dinheiro, porque em caso de emergência, os CNPJs não podem contar com a proteção do Seguro Social. Nos últimos meses, o número de trabalhadores por conta própria aumentou com as lojas em marketplaces, o comércio na internet que promete uma entrega rápida. De um jeito ou do outro, o Brasil tem mostrado sinais de recuperação no mercado de trabalho, alcançando taxas de desemprego próximas às mínimas históricas registradas em 2012. E o trabalho informal também continua presente. Atualmente, cerca de 40 milhões de brasileiros ocupam empregos informais. O regime do MEI foi criado justamente para facilitar a legalização desses negócios, oferecendo benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade e aposentadoria. Mas no Brasil, mais da metade dos MEIs não conseguem pagar as contas. A Justiça do Rio de Janeiro decretou hoje a falência da empresa de telefonia Oi. A empresa, que estava em processo de recuperação judicial, não pagou as contas, que aumentou para uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões de reais, nem cumpriu alguns acordos feitos com a Justiça. Hoje, a juíza Simone Chevran, da 7ª Vara Empresarial do Estado, decretou o fim da empresa. O Ministério das Comunicações está avaliando o caso e cogita transferir a Oi para algum comprador. A Oi foi retirada hoje da Bolsa de Valores com as vendas valendo no máximo R$ 2,43. Mas o que mais contou nas operações foi o acordo feito por democratas e republicanos dos Estados Unidos para acabar com a paralisação em diversos serviços públicos. O shutdown, como é conhecido, já dura mais de 40 dias. O dólar, por exemplo, caiu mais de 1,5%. E começou a semana cotado em R$ 5,30. E a Bolsa de Valores subiu 0,77%, passando agora dos 155 mil pontos. Um levantamento feito em todo o país revelou que as escolas particulares deverão aumentar as mensalidades em quase 10% no ano que vem. O governo já pediu explicações que justifiquem os percentuais de reajuste. Escolas particulares de todo o Brasil já começaram a se preparar para o ano letivo de 2026. Mas, junto com o planejamento escolar, vem também o reajuste na mensalidade. Uma pesquisa realizada pela consultoria Meira Fernandes consultou mais de 300 instituições de ensino de todo o país e mostra que o reajuste médio para 2026 será de 9,8%, um aumento acima da inflação, que está entre 4% e 5%. Mais da metade das escolas afirmam que pretendem aderir ao reajuste no próximo ano entre 8% e 10%. Menos de 2% das instituições informaram que não vão fazer o aumento. Apesar desse aumento estar previsto em lei, existem limites para o reajuste. E o importante é os pais ficarem atentos a alguns detalhes. O primeiro deles é que o reajuste só pode ser feito uma vez no ano. E as escolas precisam comprovar o motivo que levaram ao aumento, como, por exemplo, os custos que aumentaram. Se isso não for comprovado, o aumento pode ser considerado abusivo. Entre os itens do orçamento escolar que podem pesar na mensalidade estão a folha de pagamento dos professores e funcionários, que tem um maior peso.
No início de 2025, o acordo coletivo com o Sindicato dos Professores de São Paulo apontou para um reajuste salarial base entre 6% e 7,5%. Além da folha de pagamento, existem também os chamados custos invisíveis, que muitas vezes não aparecem diretamente e ficam de fora do olhar de quem paga as mensalidades. Os chamados custos invisíveis, eles devem ser amplamente justificados para servirem como justificativas para o aumento da mensalidade. Estamos aqui com 2 exemplos. Primeiro, a questão do uso do celular em sala de aula. É necessário o aumento de tecnologia, instalações de câmeras, armários e também treinamento dos funcionários. Outro exemplo é o aumento expressivo da matrícula de alunos com necessidades especiais, o que exige profissionais de apoio com formação específica. O especialista afirma que o primeiro passo é solicitar a planilha de custos para as escolas. E caso haja alguma informação errada ou suspeita de aumento abusivo, procure os órgãos de defesa do consumidor. Caso o aumento seja considerado abusivo, os pais devem solicitar às escolas a planilha de custos da instituição. Em seguida, registrar uma reclamação formal no PROCON, ou na delegacia de ensino, ou também procurar os chamados sites Reclame Aqui e também consumidor.gov.br. Se for o caso, acionar a Justiça para solicitar revisão contratual e devolução dos valores pagos a mais. E a seguir, saiu uma nova decisão sobre o serviço de transporte em moto de aplicativo. E os Estados Unidos fizeram um novo ataque a barcos de supostos traficantes no Oceano Pacífico, matando mais 6 pessoas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender uma lei do Estado de São Paulo que dava aos municípios o poder para autorizar ou não o transporte em motos de aplicativos. Uma das justificativas é que a lei do Estado é inconstitucional. 2 meses atrás, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, expediu medida cautelar cancelando o efeito de qualquer lei até o julgamento do mérito da ação, atendendo a um pedido da Confederação Nacional de Serviços, alegando que o governo estadual não tem competência para legislar sobre as diretrizes da Política Nacional de Transportes e que caberia exclusivamente à União para uniformizar a regulamentação do tema. Caberia aos municípios decidirem se pode ser feito o transporte por moto, mas com a nova decisão, caberá à União baixar uma única lei autorizando ou não o serviço. Alexandre de Moraes também destacou que em decisões anteriores do STF ficou claro que mesmo quando a regulação do transporte individual particular de passageiros se baseia em questões como interesse público, proteção ao consumidor, mobilidade urbana e meio ambiente, isso não justifica a proibição dessa atividade. A decisão teve efeito imediato. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que acompanharam o relator, apresentaram ressalvas. Para Dino, a atividade de transporte individual por aplicativo não deve excluir um regime de direitos básicos aos prestadores de serviço. O ministro citou férias, repouso semanal remunerado, seguro contra acidentes, aposentadoria, entre outros. Já o Zanin defendeu que fique com os municípios a regulamentação e a fiscalização da atividade, o que inclui estabelecer eventuais ao exercício considerando peculiaridades locais. O Pentágono confirmou hoje que tropas dos Estados Unidos afundaram mais 2 barcos, eliminando 6 narcoterroristas. Com a nova ação, já foram realizados 20 ataques e mais de 70 mortes de suspeitos de narcoterrorismo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que as forças americanas realizaram bombardeios contra 2 embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas no Oceano Pacífico, que matou 6 pessoas.
O chefe do Pentágono afirmou que havia 3 homens a bordo de cada uma das embarcações e, segundo a inteligência americana, eles estavam associados ao contrabando de drogas e as transportavam por uma rota de tráfico conhecida no Oceano Pacífico. O presidente Donald Trump afirmou estar em guerra contra os cartéis de drogas. A campanha militar contra o narcotráfico tem atraído a ira do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ambos acusados por Washington de ter ligações com o tráfico de drogas. Os ataques a embarcações compõem uma estratégia de pressão ao governo Maduro na Venezuela. O líder chavista acusa o governo Trump de realizar uma campanha de pressão que tem como objetivo o tirar do poder. Os novos ataques do país norte-americano aconteceram no mesmo dia em que líderes latino-americanos rejeitaram o uso da força na região. Durante a reunião da 4ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, com a participação da União Europeia. No texto, é dito que o uso ou a ameaça do uso da força não está de acordo com o direito internacional e a Carta da ONU. 58 das 60 nações assinaram o texto. Venezuela e Nicarágua foram as únicas nações a não assinarem. Além disso, a declaração menciona a importância da segurança marítima e da estabilidade regional no Caribe, mas evita a referência direta aos bombardeios americanos contra embarcações supostamente carregadas com drogas. A justiça francesa concedeu a liberdade provisória ao ex-presidente Nicolas Sarkozy, 20 dias após a condenação por associação criminosa. O réu deverá aguardar o julgamento de recurso em liberdade sob supervisão judicial. Nicolas Sarkozy, de 70 anos, um dos grandes nomes da direita francesa, foi o primeiro ex-presidente do país preso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O político foi condenado a 5 anos de prisão por associação criminosa e financiamento ilegal da Líbia durante sua vitoriosa campanha presidencial em 2007. No início do ano, Sarkozy cumpriu pena domiciliar com uma tornozeleira eletrônica e foi preso em outubro, mas imediatamente apresentou um pedido de libertação antecipada. O ex-presidente estava em regime de isolamento em uma prisão parisiense, com 2 policiais instalados na cela vizinha para proteção. A condenação foi acompanhada de uma grande polêmica, já que o tribunal ordenou sua prisão sem aguardar o resultado do recurso. Segundo a lei francesa, a detenção antes de uma decisão em apelação deve ser uma medida excepcional. Por conta disso, o Tribunal de Apelação de Paris ordenou a liberdade provisória do réu, enquanto aguarda o julgamento que deverá começar em março do ano que vem. Até lá, Sarkozy ficará sob controle judicial e deverá respeitar várias medidas impostas, como, por exemplo, não abandonar o país. O ex-presidente também enfrenta outros processos, como corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de sua campanha em 2012, além da suspeita de manipulação de testemunhas. Um tribunal de Istambul ordenou a prisão preventiva de 6 árbitros turcos suspeitos de envolvimento em um grande caso de apostas. A Federação Turca de Futebol ampliou a investigação para incluir mais de 1.000 jogadores. Dos mais de 1.000 jogadores investigados, 27 são da primeira divisão do futebol turco. A lista de atletas foi encaminhada ao comitê disciplinar, que incluiu 2 nomes do Galatasaray, 2 do Besiktas e 1 do Trabzonspor, 3 clubes relevantes no cenário nacional. Com exceção do Fenerbahçe, todos os times do top 10 do campeonato turco têm pelo menos um jogador investigado. O mais conhecido é o zagueiro turco Eren Elmali, do Galatasaray. O jogador de 25 anos é frequentemente convocado para a seleção da Turquia. A Federação Turca de Futebol decidiu suspender todos os jogos da 3ª e 4ª divisão por 2 semanas, dada a quantidade de atletas envolvidos com as apostas. A federação também iniciou negociações com a FIFA para conseguir 15 dias a mais de janela de transferências de inverno, para contratar reforços para suprir aqueles que estão sendo investigados. Os 6 árbitros enviados para a prisão atuavam como árbitros assistentes na 3ª e 4ª divisão. Quase 150 árbitros foram suspensos por períodos que variam de 8 a 12 meses. Além disso, a Procuradoria-Geral da Turquia decretou a prisão de Murat Özkaya, presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão do país.
Os brasileiros que atuam no time são Calegari, Marcos Felipe e Lucas Claro, todos com passagens pelo Fluminense. Em 2011, um escândalo de manipulação de resultados abalou os campeonatos da primeira e segunda divisões, resultando no rebaixamento do principal clube de Istambul, o Fenerbahçe. E a seguir, Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná informou hoje que o estado foi atingido por 3 tornados e não apenas um. E uma casa de madeira resistiu a ventos de 250 km por hora e continuou de pé em Rio Bonito do Iguaçu, onde mora casal que se apegou a um exemplar da Bíblia e pediu ajuda. O país acompanhou nos últimos dias vários casos de tempestades, ciclones e tornados. É a confirmação da frase que vem sendo dita há muito tempo, de que o tempo está mudando. E está mesmo. A região sul do Brasil está na mira das mudanças climáticas, registrando um aumento preocupante na frequência e intensidade de fenômenos meteorológicos extremos. O que antes era raro agora se torna rotina, com consequências devastadoras para a população e a economia. Pesquisas recentes, como as lideradas pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, apontam uma tendência de aumento de chuvas extremas no sul desde a década de 1950. No entanto, é nos últimos anos que a situação vem se agravando. Eventos como as inundações sem precedentes do Rio Grande do Sul e a ocorrência dos tornados intensos no estado do Paraná mostraram que as regiões estão se tornando um hotspot de instabilidade climática. Meteorologistas alertam que o aquecimento da atmosfera e dos oceanos intensifica a umidade, fornecendo mais energia para que tempestades severas se formem. O encontro de massas de ar frio do sul com ar quente e úmido da região tropical criam as condições ideais para esses extremos. A infraestrutura urbana em muitas cidades, especialmente as menores, não está adaptada para absorver o volume de água das chuvas intensas. E os sistemas de alertas para os fenômenos rápidos, como tornados, ainda são limitados no país, dificultando a evacuação e a resposta rápida da população. A tragédia recente do Rio Grande do Sul, com centenas de mortes e prejuízos bilionários, serve como alerta urgente. A ciência projeta que eventos similares podem se tornar até 5 vezes mais frequentes no futuro. A adaptação, que inclui desde a remoção de populações de áreas de alto risco até investimentos em infraestrutura resilientes, são as chaves para mitigar o impacto humano e material. No Rio de Janeiro, os funcionários do Corpo de Bombeiros não tiveram pausa neste fim de semana. Foram mais de 200 chamados de pessoas que enfrentavam a passagem de um ciclone extratropical no estado. A passagem de um ciclone extratropical provocou diversos impactos no estado do Rio de Janeiro durante o fim de semana. As fortes rajadas de vento, que chegaram a 70 km por hora, causaram 239 acionamentos do Corpo de Bombeiros e a queda de 108 árvores apenas na capital. O fenômeno, que também trouxe chuvas intensas e transtornos no trânsito, acendeu um alerta sobre a crescente frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos na região. De acordo com meteorologistas, a ocorrência desse tipo de fenômeno tende a se tornar cada vez mais comum. Eles explicam que o aumento da temperatura global e o desequilíbrio nos padrões de circulação atmosférica contribuem para a formação de sistemas mais potentes e imprevisíveis. Segundo os cientistas, estamos vivendo o que os cientistas chamam de era dos extremos, em que as chuvas, os ventos e as ondas de calor acontecem com maior força e em intervalos menores. O ciclone extratropical, que se forma e se mantém em alto mar, é impulsionado por contrastes de temperatura e pela ação dos ventos na faixa litorânea, o que pode gerar rajadas de até 100 km por hora em áreas costeiras. Embora o fenômeno costume permanecer afastado da costa, os efeitos se estendem até o continente, afetando diretamente a rotina da população e exigindo maior atenção dos órgãos de defesa civil. Especialistas ressaltam que, independentemente das discussões sobre as causas das mudanças climáticas,
já é possível observar dois efeitos claros. Primeiro, é o aumento das temperaturas e a intensificação dos eventos meteorológicos severos. O cenário reforça a necessidade de adaptação das cidades brasileiras a um novo padrão climático, que inclui desde a reestruturação urbana até o aprimoramento dos sistemas de alerta e respostas a desastres naturais. No Paraná, hoje foi confirmado que foram 3 tornados, e não apenas um, que provocaram destruição por lá. Na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, onde o cenário foi o mais avassalador, um caso chamou a atenção. Uma casa de madeira ficou de pé ao lado de várias outras feitas de tijolos que caíram. O casal que mora lá contou que na hora em que a situação piorou, os dois pegaram uma Bíblia e pediram ajuda. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná confirmou a ocorrência de 3 tornados no interior do estado durante as tempestades da noite de sexta-feira, com ventos de até 330 km por hora. Além de Rio Bonito do Iguaçu, que registrou um tornado de categoria F3, os municípios de Turvo e de Guarapuava também registraram o fenômeno, ambos na categoria F2. Um vídeo gravado pelo circuito de câmeras do campus da Universidade de Laranjeiras do Sul mostra a chegada do tornado na cidade vizinha de Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. A tempestade que carregava o tornado dentro dela é caracterizada pela presença de um mesociclone, uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem. Como que foi esse momento, dona Glaci? Ai, gente, foi apavorante, parece que não foi um momento, parece que foi um ano, que aqueles 2, 3 minutos, segundo, não sei, mas foi muito feio, foi horrível, Foi muito triste. E a senhora já avaliou a casa, como que foi o prejuízo? Olha, não sobrou quase nada. Da cobertura foi tudo, arrancou ripa, forro, destruiu o fogão a gás, guarda-louça, tudo essas coisas, molhou cama, tudo. O comércio está 100% paralisado e registra mais de 1.000 pessoas desabrigadas. Segundo as autoridades, as equipes estão trabalhando para a normalização da cidade o mais rápido possível. A população está sem água, sem luz e sem internet. Agora, os esforços estão em reconstruir as casas, reconstruir os estabelecimentos comerciais para poder retomar a vida. Veja agora nas imagens, a gente está aqui num bairro da cidade, próximo ao centro, em que praticamente é como se tudo fosse destruído, um cenário realmente de guerra. E as famílias estão se unindo para poder reunir os materiais de construção, para poder reformar as casas. Aqui, aparentemente, era um estabelecimento comercial, a gente consegue ver alguns equipamentos que ficaram ali, que ficaram danificados, e a todo momento os caminhões estão passando para recolher os entulhos, recolher os lixos. Tem muitos escombros, casas realmente totalmente destruídas, e os moradores estão tentando retomar a vida e fazer a rotina voltar ao normal mais rapidamente. Estamos aqui em uma das residências, praticamente todo o telhado foi levado pelo vento, totalmente destruída. Os familiares entrando para poder verificar os danos. E essa não foi a única casa atingida. 90% da cidade foi atingida e aqui também. Mais uma residência que o tornado danificou. E são muitos escombros, como vocês podem ver, as barras de ferro dos postes caíram. E agora o serviço de energia está tentando ser restabelecido. As equipes estão trabalhando para fornecer energia para os moradores e também o abastecimento de água, porque é necessário nesse trabalho. Mas o cenário é impressionante. Olha como as árvores ficaram após o vento. Muitos entulhos levados pelas rajadas de vento. E agora o pessoal trabalha para poder retirar todo esse lixo e começar a construção. Em meio ao cenário desolador que ficou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a história de um casal mostra o quão grande é o poder da fé em Deus. A casa de madeira da família ficou inteira e está chamando a atenção. Os dois são evangélicos e se arrumavam para ir à igreja quando foram surpreendidos pelo tornado. Mas Dona Rosa Gonçalves
e seu Ademilson de Araújo contam que durante a tempestade pegaram a Bíblia e clamaram pela misericórdia de Deus. Caixa d'água, caiu tudo ali, eu lá no banheiro tomando banho. E daí eu peguei a toalha e saí ilhada na toalha e fui quando eu vim ali até o balcão ali, mas deu um redemoinho e eu não fiquei com medo. Quando eu vou no quarto para pegar a roupa, põe escuro, ponhei a mão em cima da Bíblia. Digo, é a palavra de Deus, não é para me pegar a roupa e me vestir. Peguei a Bíblia e apresentei para Deus. E falei com Deus, né? Digo, não, se nós somos fiéis com Deus e o Senhor é o Deus verdadeiro que a gente serve, então é a hora que o Senhor tem que cuidar de nós aqui e então é o que eu pedi mesmo para Deus. O seu Ademilson destaca que a casa praticamente flutuava em meio à tempestade. E olha, seu Ademilson, a casa de madeira era para não ter sobrevivido, né? Era para ser levado pelo vento, não é mesmo? Durante a hora que eu estava aqui, ela flutuava e vinha. E dava aquelas trovão de vireza assim e chacoalhava. E de repente eu já estava... Quando eu tentei buscar ela por dentro de casa aqui, ela estava, mas depois que ela saiu, ela tá correndo tudo, campeando um outro, mas aquele batimento nosso, nós estávamos tentando acudir um outro também, né? Eles julgam que receberam um milagre pelo fato da casa onde moram estar de pé e que também não se machucaram. O testemunho do casal é emocionante, diante da destruição que a tempestade causou na cidade. O tornado destruiu tudo, mas não destruiu a casa da Dona Rosa. Nem nós, graças a Deus. E nem a fé nossa também, que a nossa fé vai ser mais forte ainda. Se já era forte, agora quem crê, crê. Quem não crê, é que fica, né? E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.